Paz do Senhor, queridos. Quem vos fala é o irmão Marco Beltrão. Um sábado, dia 30 de dezembro de 2017, cheio de bênçãos para você. Tava tentando fazer a live pelo computador aqui, ó. Mas ele não deixou não. Não sei o que está acontecendo, se o problema sou eu que não estou sabendo manusear. Mas toda vez que eu tento, ele trava, diz que não vai funcionar. Então amém, né? Amém. Fazer o quê? E hoje, praticamente a última live do ano, que amanhã já é dia 31, já é a véspera de ano novo, né? 31 para o dia 1º. E tá ruim a conexão, mas amém. Vamos ter um pouquinho de calma que a gente vai conseguir fazer. Hoje a gente vai ter a presença do amigo, pastor Gessé Belemita ali de Quirinópolis. Vai estar fazendo uma participação junto com a gente. O tema hoje é Naamã. Por que Naamã? Naamã, o texto do livro de 2 Reis, capítulo 5, fala muito ao meu coração. Principalmente, estou esperando só fazer um tempinho para o pastor Gessé Belemita poder entrar ao vivo e a gente poder estar também participando junto com ele, convidado hoje dessa live. Estamos aguardando. Aí, pastor Gessé Belemita, paz do Senhor, meu amado. Seja muito bem-vindo. Amém. Então, hoje nós vamos estar falando... Amém, pastor? Pode falar. Nós vamos estar falando hoje sobre Naamã. Na verdade, antes de entrar um pouquinho na história de Naamã, a paz do Senhor a todos que estão presentes. Vou citá-los aqui: Sheila Guiar, Nilza Souza, Elaine Silva, Elaine Batista, João Divino, Luciana Lourenço, missionária Olga Gomes, a paz do Senhor, minha amada, Adalberto Rodrigues, Viviane Carvalho, Sérgio Borges, todos a paz do Senhor Jesus para vocês. Um sábado cheio de bênçãos, cheio de esperança. Hoje, para a gente, para o Ministério A Voz de Jesus Cristo, muito importante sim essa data, principalmente a presença do pastor Gessé Belemita, um homem que eu conheci e aprendi a amar em Cristo Jesus, porque é um servo de Deus, disposto a fazer a obra de Deus. Ele não tem mau tempo com ele. Pastor Edivaldo de Mello, esse é um grande amigo. Viu, pastor Gessé Belemita? O pastor Edivaldo de Mello é um homem que chorou lágrimas junto comigo. Num dos períodos mais difíceis da minha vida, ele sempre esteve do meu lado. É uma pessoa, um pastor ao qual eu tenho muito carinho, tem grandes amigos aqui em São Simão. A conexão do pastor Gessé está travando um pouco, mas vamos ter paciência que a gente vai conseguir fazer. Voltando à questão do livro de 2 Reis, capítulo 5, que é a história de Naamã, toda vez que eu leio essa história, ela mexe comigo. Naamã tinha a admiração do rei, ele tinha um respeito, Elizabeth, seja bem-vinda, o respeito do povo e dos soldados, era um homem bem-sucedido, era um homem que tinha poder, tinha dinheiro, tinha tudo que nós, seres humanos, carnalmente poderíamos desejar. Conseguiu restabelecer aí, pastor? Pastor? A internet aqui é meio... Tá bem lenta, Vou olhar né, aqui pastor? um pouco. Amém. Como eu estava falando, Naamã tinha tudo que um ser humano poderia desejar. Tudo. Bens materiais. Não tinha os carros modernos, mas acredito que na época dele ele teria os melhores carros que poderia ter, puxados a cavalo. Tinha serviçais a seu comando. Tinha uma das mulheres mais bonitas do reino, porque, se eu não me engano, aqui tem pastores que podem confirmar, na palavra fala que os grandes homens que ocupavam grandes cargos era uma forma também de demonstrar poder, a beleza da qual das mulheres ao qual eles tinham.
Mas ele tinha algo que o diferenciava. Ele tinha algo que o separava. Quando ele tirava aquela armadura que ele vestia, quando ele tirava aquelas roupas que o incomodava, que o deixava se sentindo separado de tudo aquilo ao qual ele desejava. Ele tinha poder, volto a dizer, ele tinha tudo que o dinheiro pudesse comprar, mas ele ainda se sentia excluído. Aí eu te pergunto, se nós trouxermos a história de Naamã para os nossos dias de hoje, quantas pessoas não têm bens, casas, carros, sítios e outros bens, mas quando você está dentro da sua casa, que você tira a sua armadura, que é a sua capa que você usa para o mundo, como é que você se sente? Como é que você se sente dentro do Senhor? Quando você está com Deus, quando você tem a oportunidade de estar com Ele. Você já se perguntou isso? Como será que Naamã se sentia? Quando ele chegava das batalhas ou da presença do rei, que entrava dentro da casa dele, tirava aquela roupa e ele via aquelas feridas. Você já parou para se perguntar como é que ele sentia? Com aquela lepra tomando conta do corpo dele? Naamã era bem apresentável. Meu filho, Mas... Amém, pastor, pode falar. você me ouve aí? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pastor, travando um pouco, mas ainda estou. A internet é lenta. Conexão. Agora, quando chegava em sua casa para tirar aquela couraça, ele via também que ela estava acabando com a sua vida, acabando com a sua afeição. Amando bem, ele já estava sem esperança e já estava se sentindo debilitado, não é verdade? Amém, pastor? Verdade, pastor. Verdade, queridos. É isso que a gente quer hoje, nessa manhã, que você entenda que por trás da couraça que você veste todos os dias quando você sai para a rua, existe algo em você que precisa ser transformado. E nós te perguntamos, será que você sabe qual é a tua lepra espiritual? Ah, irmão Marcos, eu não tenho nada. Querido, gostaríamos de dizer que realmente nós somos perfeitos, mas ninguém é perfeito. Perfeito só o Senhor Jesus, e olha o que fizeram com ele. Se analise, aproveite agora que nós estamos chegando aí já praticamente na virada do ano. Hoje é o penúltimo dia para o encerramento do ano 2017. Quero crer eu que o ano 2017 foi bênção na tua vida, que foi próspero, que foi o ano que você se entregou nas mãos do Senhor, que foi uma situação de alguém que está próximo de você. Mas se assim não foi, que o ano de 2018 possa ser o diferencial, o marco entre a sua vida passada e a sua nova vida na presença do Senhor. Que nós possamos tomar um posicionamento, que nós possamos entender que o agir do Espírito Santo necessita primeiro de um passo, e esse passo tem que ser o seu. Esse passo tem que ser o seu, tem que ser o meu, tem que ser o nosso em direção a Ele, para que Ele possa, sim, nos abraçar, nos acolher, tratar nossas feridas, os nossos machucados, e nós possamos, sim, desfrutar daquilo que o Senhor tem. Mas não é só as bênçãos, não, são as correções. Gostaria de dar, seja bem-vindo, as pessoas que entraram agora, Elizabeth Prado, Catiúce,
Maria Fadu, Natiele Souza, Fabiano, grande amigo Fabiano. Tem um trabalho muito bonito aqui com os dependentes de químicos. Ele tem feito um trabalho resgatando essas vidas. Tem a minha admiração por esse trabalho que ele tem feito. A Tatiane, o Neilson, que é um grande amigo também. Então, queridos, que nós possamos, nesse penúltimo dia do ano, parar, refletir sobre as nossas atitudes, sobre como nós temos nos comportado na presença do Espírito Santo de Deus e, principalmente, antes de fazermos aquela tradicional lista do que nós queremos para o ano de 2018, vamos lembrar do que a gente tem que deixar no ano de 2017. O que a gente não pode, não deve levar para o ano de 2018. Quando Naamã, aquela serva de Naamã, chegou até a esposa dele e falou, disse, olha, antes o meu Senhor pudesse estar ali na terra onde há um profeta de Deus, ele seria curado dessa lepra. Quando a esposa falou para Naamã, Naamã se encheu de esperança, foi até o rei, pediu uma carta de referência, e ali com sua comitiva, direcionou-se ali até Israel, para levar aquela carta, para que o desejo do coração dele fosse atendido. Naamã era quisto pelo rei como um filho, de tanto que o rei confiava e queria atender o desejo de Naamã, o desejo do coração de Naamã. Quando ele ali chegou na presença do rei de Israel, e ele ali, é assim, é normal, acontece com a gente, quando a gente vem, alguém vem nos procurar, esperando algo de Deus, e nós não sabemos como fazer, nós nos desesperamos. Sou eu Deus para fazer alguma coisa? Sou eu que tenho poder para curar essa pessoa? Você não tem, o Espírito Santo de Deus tem, mas ele investe na sua vida para que você seja um instrumento para abençoar a vida daquela pessoa que está necessitando e te procurando. Confie mais no Espírito Santo. Busque mais a presença do Senhor. Se entregue mais aos pés do Senhor e Deus vai te usar como ferramenta para abençoar a vida de muitos Naamãs que ainda vão te procurar, com lepras espirituais para serem curadas. E ali foi direcionado à casa do profeta, assim como fala a palavra dele, para que não fique só nas minhas palavras, fala assim. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu, profeta do Senhor. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha só, gente, quantas e quantas vezes a gente não age como Naamã, quando a gente vai à casa do Senhor, buscar a presença de Deus, ou uma palavra de um dos servos de Deus, os pastores que o Senhor deixou aqui na terra, pastores que realmente têm compromisso com a palavra de Deus, que pregam a verdade, que salva, cura e liberta, pastores que pagam preço pela minha vida e pela tua vida, pastores que colocam as ovelhas do reino do Senhor em primeiro lugar, pastores que têm compromisso com a casa de Deus, que sabem que eles são servos de um Deus vivo que tudo pode. E esse pastor chega e nos pede para fazer algo, às vezes uma coisa tão simples, que é ser obediente à palavra de Deus. Aí a gente faz que nem Naamã. Poxa, eu achei que eu ia vir aqui na igreja, ele ia levantar, ele ia evocar o nome de Deus Todo-Poderoso, ele ia passar a mão na minha ferida e ia curar, ele ia passar a mão na minha depressão seria curada, ele passaria a mão na minha dor de cabeça, ou ele colocaria a mão nas minhas pernas, eu voltaria a andar. Nós vamos buscando grandes milagres. Não é que Deus não possa fazer. Deus faz sim grandes milagres. Mas às vezes ele quer fazer um pequeno milagre na minha vida e na tua vida. E esse pequeno milagre
se transforma num grande milagre quando nós aprendemos a obedecer. Querido, a bênção, ela é precedida da obediência. Nós não conseguiremos agradar ao Senhor se nós não formos obedientes à palavra dele. Ele é muito bem claro na Bíblia. Em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Eu aprendi uma vez com o pastor Edivaldo de Mello. Eu perguntei, aliás, ele me perguntou: irmão Marco, você sabe quem é esse próximo? E eu, na minha simplicidade, falei: o próximo é aquele que está sentado do meu lado. Ele falou: não, querido. Esse próximo, amar em primeiro, seu próximo, é você mesmo. Se você não se amar em primeiro lugar, se você não amar a Deus e não aprender a se amar, você nunca vai conseguir amar alguém. Você nunca vai conseguir respeitar e amar alguém. E eu entendi. Todas as vezes que nós conversávamos, todas as vezes que nós sentávamos lá na soleira da porta da minha casa, eu e ele, que não tinha nem cadeira para sentar, a gente sentava lá no chão, ele do meu lado, e ele conversava comigo, me explicando a Bíblia, me explicando a palavra do Senhor. Muitas vezes eu tinha dúvida, não sabia, mas ele estava ali do meu lado me aconselhando. Eu sou muito grato ao Espírito Santo de Deus. E posso dizer que eu sou um felizardo. Porque por tudo que eu passei, eu tive homens na presença de Deus que me aconselharam. Eu tive verdadeiros servos de Deus na presença do Espírito Santo que me ensinaram a palavra. Eles tiveram, primeiro, a graça e o discernimento de me ensinar a verdadeira palavra de Deus, a que cura, salva e liberta. E eu consegui entender que a vida do servo de Deus, ela não pode ser norteada só pelas bênçãos, não. Ela não pode ser direcionada só pelo que eu quero, não. Ela tem que ser direcionada pela obediência, pelo amor ao próximo e pela misericórdia. Porque se eu não entender o que são essas três palavras, eu não posso dizer que sou um servo de Deus. Se eu não conseguir amar alguém a ponto de perdoar essa pessoa, exercer a misericórdia, como é que eu quero que Deus me ame e exerça a misericórdia na minha vida? Me responde. Então Deus preparou grandes homens de Deus para me ensinar. Pastor Edivaldo de Mello, pastor Adriano, pastor Marcos Silva, pastor Luiz Carlos, Luiz Ismael, José Carlos, que é um pai para mim, tem uma paciência fora do comum com a minha vida. A gente tem uns pegas de vez em quando, mas é normal, porque até em família de carne a gente tem. Imagina família espiritual, Deus me deu ele de presente, e eu aprendi a amá-lo como meu pai. Não tenho a presença do meu pai aqui do meu lado, sinto falta, lógico, mas Deus me deu o pastor Zé Carlos. Ele tem uma paciência. Eu falo, até brinco com ele assim: olha, pastor Zé Carlos, eu não teria metade da paciência que o senhor tem comigo. Mas ele tem. Ele me ensina, quando eu não entendo, ele me ensina de novo. Quando eu não entendo, ele me ensina de novo. Enquanto eu não aprendo, ele não para. Isso é ser um servo de Deus. São pessoas, Piloto, meu grande amigo, seja bem-vindo, Piloto. São essas pessoas que Deus preparou na minha vida, que a gente vai aprendendo com elas. E aprendendo com um exemplo, não é só com a palavra. Uma vez eu tive uma oportunidade, sei que ele não vai ficar chateado de eu falar isso aqui, mas eu tive uma oportunidade de uma vez conversar com o pastor Edivaldo de Mello, na verdade, um grande amigo. E ele preparando uma cesta para levar para uma pessoa, e a gente correndo atrás, tentando arrumar as coisas. E quando acabou aquela cesta que nós entregamos, eu olhei para ele, vi os olhos dele brilhando assim, o amor, a felicidade de ter ajudado aquela família. E de repente ele ficou quietinho. Eu falei: que foi, pastor? Ele: nada, irmão Marcos, nada, mas eu já o conheço. Já, com o tempo a gente aprende a conhecer as pessoas. E durante a conversa, sem querer, ele deixou escapar que ele também estava passando dificuldade. Aí eu te falo quantas e quantas vezes a gente é injusto com os servos de Deus, que nos abençoa todos os dias.
que ora pelas nossas vidas, porque ele, a esposa dele, a pastora Solange, o pastor Zé Carlos, a pastora Ivonete, o irmão Edivaldo, lá de Trindade, o pastor Ricardo, lá de Recife, e tantos, a irmã Warla, tantas e tantas e tantas pessoas têm orado pela minha vida. Aí a gente para e pensa assim, poxa, é tanto egoísmo, né? A gente quer tanto receber bênção, e a gente não tira um minuto para conversar com Deus, uma conversa sincera, agradecer a Ele, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Esse tempo atrás eu tive uma conversa muito rápida com a missionária Olga a respeito de missões. Ela tem minha admiração, ela sabe disso. E eu admiro muito o trabalho que ela faz. Porque a pessoa abrir mão da sua vontade própria, de estar com sua família, de passar festividades, datas de aniversário, comemorações de formatura, para estar em lugares fazendo ide que é a vontade do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, será que nós teríamos coragem de fazer isso? Será que nós teríamos coragem de abrir mão, da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor? Não sei. Falar é muito fácil. Mas será que na hora mesmo nós faríamos? E para um lugar que nós não conhecemos? Para um lugar que a gente não sabe como é que vai ser? Quem sabe é o Espírito Santo de Deus? Muitas vezes, esse missionário ou essa missionária sabe que vai, mas não sabe o que vai encontrá-lo lá. Mas eles abrem mão. Então, querido, eu quero te pedir que nessa data, principalmente no Ano Novo, quando seja qual for o costume que você tenha para passar o ano, para romper o ano, mas tira aí 10 minutos, ore pela vida desses missionários que estão espalhados aí pelo mundo, levando a palavra de Deus. Porque um dia, Deus teve misericórdia e preparou alguém para falar de Deus para mim, para cada um de vocês. E se hoje a gente tem o privilégio de estar na presença dele, ou de saber quem ele é, e aceitá-lo como o único Salvador de nossas vidas, é porque alguém fez um trabalho missionário nas nossas vidas. Alguém pregou a palavra dele para que nós pudéssemos entender e aceitar. Então, assim como Naamã precisou entender o que é obedecer. Obediência. Voltando à palavra, fala assim, olha. Ele, Naamã, indignado, falou assim, não são porventura Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Às vezes o pastor vai lá e fala assim, querido, abre mão disso, não faz isso. Você fala, ai, mas Deus não é Deus? Se Deus é Deus, por que Deus não pode me abençoar eu fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso e não tenho que fazer aquilo? É obediência. É isso que o Senhor quer nos ensinar. É isso que o Senhor nos cobra. Obediência. Obedecer a palavra dele. É a chave. Muitos perguntam assim, qual é a chave do sucesso? Qual é a chave para ter uma vida próspera? Qual é a chave para ter uma família abençoada? Qual é a chave para ter um ministério crescendo? Qual é a chave para ter um casamento duradouro? Qual é a chave para ter situação financeira boa? Qual é a chave para tantas coisas? A chave é uma só. Obediência à palavra de Deus. Até hoje, estudei essa palavra, não tenha um versículo que Deus não deseje no coração dele, expressando que ele quer te abençoar. Não tem um versículo que o Senhor não cite que ele quer fazer mais por você. Que ele quer te dar mais do que você tem hoje. Mas ele requer obediência. Nós não conseguimos desfrutar o que é melhor, o que é de melhor do Senhor se nós não obedecermos. Se nós não entendermos o que ele está falando conosco. Continuando, fala assim, ó. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te ouvisse dito o profeta algumas coisas difíceis, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo.
Naamã era respeitado como um pai por aqueles soldados. Aí hoje eu te pergunto, quando um pastor, uma missionária, um missionário, um presbítero, um bispo, um evangelista, um servo de Deus, uma serva de Deus, vira para você e te fala o seguinte, a única coisa que Deus está te pedindo é que você entregue seu coração para Ele. Para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você seja próspero, para que você tenha uma família abençoada, para que você tenha filhos edificados na presença do Senhor Jesus, para que você possa ter vida com abundância acrescentado. É a única coisa que Deus te pede. Entregue sua vida a Ele. Aí se te perguntasse hoje, se dissesse assim para você, olha, para você ser curado desse problema de saúde, do câncer que você está, Deus está falando que você tem que entrar no ônibus e sair daqui de Goiânia, ir até o Rio de Janeiro, chegar lá, voltar de novo. Você não faria para ser curado? Se chegasse assim para você e falasse assim, olha, Deus manda te falar que você tem que andar aí 3.000 quilômetros para chegar no templo tal, para ser abençoado, você não faria? Com a esperança de ser curado? Deus não está te pedindo nada disso. O Senhor só te pede, entregue sua vida nas mãos daquele que tudo pode. Não é na mão de pastor, não é na mão de homem, é na mão do Senhor Jesus. É nas mãos daquele que tem o verdadeiro poder. Os vasos aqui na terra estão para servir. Os verdadeiros vasos do Senhor, os profetas, pastores, missionários, evangelistas, estão para servir. Eles foram deixados aqui para servir a palavra de Deus e ser bênção na tua vida. Quando ele vire para você e fala o seguinte, olha, Deus só te pede uma coisa. Entregue aí sua vida nas mãos do Senhor. Levante-se, tome uma decisão. Venha à presença do Senhor. Entregue tua vida e você vai ver o milagre. É só isso. Naamã só precisava descer naquele rio e se banhar 7 vezes. Mas ele falou, lá na minha terra tem rios muito melhores. Lá na minha terra tem rios que, ó, nem se compara com esse rio aqui. Por que eu tenho que descer nessa sujeira? Deus está só te pedindo isso. Desce. Se entrega aí na presença de Deus. Só entrega a tua vida. Ele não pediu teu carro, ele não pediu tua casa, ele não pediu teu filho, ele não pediu teu dinheiro, ele não pediu nada, ele só pediu teu coração. Só isso que ele está te pedindo. Só o teu coração. E aí sabe o que vai acontecer quando você entender essa palavra e começar a obedecer o Senhor? Fala assim a Escritura, ó. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Acabou a lepra de Naamã. O homem poderoso, que tinha dinheiro, que tinha tudo, que tinha admiração dos grandes homens da terra dele, do rei ao qual ele servia, ficou limpo. Por quê? Obedeceu a palavra de Deus. É fácil? Não é. Se coloque aí agora no lugar de Naamã. Você acha que cada vez que Naamã descia o rio, mergulhava, voltava e olhava para a pele e via que não tinha resolvido? Você acha que Naamã, o que ele sentia no coração dele? Imagine aí. O primeiro mergulho, ele olhou para a pele, ele olhava para o rio, olhava para os soldados e falava, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não está dando certo. Mas mesmo assim, sendo incentivado pelas pessoas que estão à volta dele, que são os teus familiares, os servos de Deus ao qual você congrega, o teu vizinho, que é um vaso usado pelo Espírito Santo e está falando para você, vai lá, entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua vida lá na presença de Deus e Deus vai fazer uma obra na tua vida, vai te curar, vai te transformar. E Naamã desceu a segunda vez e mergulhou pela segunda vez. Levantou-se daquela água, olhou para o corpo e viu que nada tinha mudado. É assim quando você chega a Deus, você chega a primeira vez, entrega teu coração, meio desconfiado, e você não vê muita coisa mudar. Você desce de novo pela segunda vez e fala disso, olha, mas você ainda tem muito da carne, então a carne fala mais alto que o espiritual. E você vê as coisas devagar acontecendo, e você
firmado na carne, você não consegue enxergar o que o Espírito Santo está fazendo. Estou te falando, não é porque eu ouvi falar, não, é porque eu passei por isso. É porque eu sou prova disso. Por diversas vezes eu tive que mergulhar no rio até que minha lepra espiritual fosse curada. E cada vez que eu mergulhava, me enchia de esperança, mas ao mesmo tempo a carne falava e eu me afastava. Quantas e quantas vezes você está aí mergulhando, dando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto mergulho, e você não vê algo de concreto acontecendo na tua vida? Sabe o que está faltando, meu amado? Paz do Senhor, Bispo Alessandro, seja bem-vindo. Marisa, Maraísa, Poliana. Sabe o que está faltando, meu amado? É o 7º mergulho. O que é isso, irmão? Não tem que ir para a igreja 7 vezes, não, meu amado. O 7 representa você abrir mão do seu eu, da sua vontade, do desejo da sua carne, para fazer a vontade e o desejo do Espírito Santo de Deus. Quando você entender isso, e quando você obedecer a palavra de Deus, vai acontecer com você o que aconteceu com Naamã. Você vai ter sua lepra espiritual curada, você vai ter sua doença, você vai ter o câncer curado, você vai ter seu filho liberto das drogas, você vai ter um casamento restaurado, você vai ter seu esposo ou sua esposa liberto das bebidas alcoólicas. Você vai ver a transformação. Seja bem-vindo, pastor amado Dalmi. Você vai ter transformação. Mas é necessário você obedecer a palavra de Deus. Dê o 7º mergulho, mas mergulhe profundo. Assim como Naamã fez. Se entregou naquelas águas no 7º mergulho. Ele mergulhou sem a preocupação de levantar as pressas. Ele mergulhou profundamente na palavra de Deus, assim como ele mergulhou naquelas águas. Mergulhe nos braços do Senhor. Não se preocupe em levantar, não, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te levantar. E eu creio em nome de um Deus vivo, um Deus que não é morto, um Deus que vive, que habita aqui dentro do meu coração e no teu coração, que a tua lepra espiritual, seja ela qual for, vai ser curada em nome do Senhor Jesus. Porque é promessa, meu amado, está aqui, ó, na escritura, na palavra dele. Não sou eu que estou prometendo, é ele que promete. É o Senhor que promete. E ele é atento a cumprir as promessas. Eu não entendia, eu queria e buscava um Deus que falasse muito comigo. Um Deus que fosse um Deus tagarela, falasse muito, eu queria ouvir muito. Só que eu consegui entender que esse Deus verdadeiro que nós servimos é um Deus que fala pouco. Ele é um Deus monossílabo. É sim, não, sim, não. Vou fazer, não vou fazer. Ele não fala muito, meu amado. Sabe por quê, meu querido? Porque ele zela pela palavra dele. E o que ele fala, ele cumpre. E cada um dos versículos desta Bíblia, cada um dos livros, cada um dos capítulos que aqui estão, se você ler com atenção, você vai conseguir entender que ele é ansioso em nos abençoar. Ele ama quando nós somos obedientes. Ele sente desejo no coração dele de nos abençoar. Ele, se eu pudesse assim dizer, ele tem orgulho quando a gente obedece a ele. Ele fala, olha lá, a minha imagem e semelhança é o meu povo. Você sabe por que Deus não divide a graça dele, a glória dele com ninguém? Porque ele ama o povo dele. Nós somos povo dele, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Ele não gosta quando nós dividimos a nossa atenção com outras coisas, tiramos a atenção dele. Porque ele não nos divide com ninguém. Nós somos dele. Ele ama, ele cuida, ele corrige, ele chama atenção, ele puxa a orelha se assim for necessário. Mas ele nos ama. E mesmo na correção, ele toma cuidado para não deixar faltar o que nós precisamos para passar por aquela situação. Amar a Deus é uma decisão que nós temos que tomar. Porque a graça de ser amado, nós já temos. Ele já nos ama.
independente das nossas imperfeições, ele já nos ama. Quando verteu o sangue do seu filho ali na cruz, ele já declarou que ele nos ama. O pecado, ele nos perdoa. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Então é tempo de se arrepender. É tempo de se chegar ao Senhor. É tempo de voltar para a presença dele, você que está afastado. Não tem mais tempo de a gente ficar brincando de servir a Deus. Não tem mais tempo de a gente pregar só coisas boas. Uai, irmão, você está falando que tem que pregar coisas ruins? Não. Nós temos que pregar a verdade. Sabe por quê, meu amado? Porque nós não, naquele dia, nós não vamos poder usar a desculpa de que nós não conhecemos a palavra. É bom ouvir quando se prega bênção, quando se prega prosperidade. É muito bom, quem não gosta? Eu gosto. Você não gosta? Tenho certeza que gosta também. Mas é necessário ser apregoada a verdade. A verdade da palavra de Deus, que é a obediência à palavra dele, que é o amor ao Senhor Jesus e ao nosso próximo, que é a misericórdia com os nossos irmãos. Isso tudo é necessário ser pregado. Mas aí nós perguntamos, será que nós estamos dispostos mesmo a fazer isso? Será que nós estamos dispostos mesmo a fazer aquilo que o Senhor mandou ou nós queremos fazer o que nos agrada? Será que verdadeiramente nós estamos dispostos a abrir o nosso eu e pregar o que o Senhor quer ou pregar aquilo que nos beneficia? Hein? Eu te pergunto. É difícil, meu amado, a gente viver num tempo como nós vivemos hoje. Já vou estar encerrando a live para não ficar muito longa. Mas a gente vê tanta coisa acontecendo. Tanta coisa. Eu tive a oportunidade de conversar com o irmão Edivaldo lá de Trindade, a gente conversa muito. E eu fico pensando, gente, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas também nós precisamos entender que nós precisamos ter temor da palavra de Deus. Porque quando nós entendemos o que é o temor, nós não erramos usando a palavra de Deus de forma errada, de forma manipulada. Nós não podemos manipular a palavra de Deus. Ele não se permite escarnecer nem ser manipulado. Não vou entrar no mérito, a gravação não é para isso, em relação a algumas coisas que a gente vai falar mais no decorrer do ano 2018. Mas é necessário, sim, que todos nós, aí eu me coloco no meio também, a gente começar a rever o que a gente está pregando. A gente começar a analisar criticamente se o que nós estamos pregando agrada ao coração de Deus. Se o que nós estamos falando é da vontade do coração de Deus. Se você quer que essa passagem do livro de 2 Reis, capítulo 5, que chama-se Naamã curado de lepra, aconteça na tua vida, é preciso que você aprenda essas três coisas. Primeiro, obedecer a palavra de Deus. Isso é fundamental. Segundo, amar o Senhor e ao teu próximo. E também aprender a ter misericórdia. Amém? Aprenda. Você veio à terra para servir e não para julgar. Quem julga, só o Senhor. Nós estamos aqui para servir. E precisamos entender que se nós não estamos conseguindo fazer aquilo que o Senhor quer, nos coloquemos na mão do oleiro. E que Ele nos amasse, e que Ele nos molde e nos coloque como um vaso para ser cheio do Espírito Santo, para abençoar a vida de pessoas. E precisamos entender que a cada dia nós, seres humanos, diminuamos para que Ele cresça na nossa vida. Entendeu? Volto a te dizer, o ministério, a voz de Jesus Cristo, não tem o intuito de divulgar ninguém. A função do ministério não é essa. Não tem ninguém no ministério que quer se tornar famoso. Não, não é isso. Nós queremos pregar a verdade, que salva, cura e liberta vidas.
Porque o desejo do nosso coração, de todos que são parceiros, amigos, colaboradores do ministério, é ganhar almas para o reino do Senhor. E você só ganha uma alma verdadeiramente para o reino de Deus se você pregar a verdade. Se você pregar a verdade, aquela alma verdadeiramente se renderá ao Senhor Jesus. Ensina o caminho e ela vai trilhar pelo caminho. Seja verdadeiro. Pregue o que está na Escritura. Amém? Não se perca, não perca seus princípios cristãos. Não perca o princípio da verdade da palavra do Senhor. Bato muito nessa tecla porque é o que Deus fala comigo. Prega a verdade, prega o que está na palavra, não precisa inventar. A gente não precisa entrar na igreja e querer pregar aquilo que é nosso. Pregue o que é de Deus, o resto quem faz é o Espírito Santo. Sabe o mover? Quem faz é o Espírito Santo. Sabe aquele clima dentro da igreja, aquela manifestação do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo, não é o homem. Não é o homem. Nós não estamos aqui para pregar, nem mexer com o teu sentimento. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e que o Espírito Santo mexa com o teu espírito. Porque quando o teu espírito sentir a presença do Espírito Santo, ele vai testificar a palavra de Deus. E aí, o Espírito Santo faz como ele quiser. Se manifesta como ele quiser. Ele é dono das nossas vidas. Se você realmente se entregar na presença dele. Um abraço a todos que compartilharam esse vídeo e estão com a gente até agora. Que 2018, o Senhor possa te abençoar grandiosamente. Mas não é só financeiramente, não. É espiritualmente. Que você possa ganhar almas para o Senhor. Que você possa colocar várias pedrinhas aí na tua coroa celestial, com vidas que você trouxe. E eu quero te fazer um convite especial, nesse penúltimo dia do ano. Vamos entrar 2018 de uma forma diferente. Vamos todos nos preparar espiritualmente, cada um, orar, buscar mais, jejuar, e vamos saquear o inferno. Vamos entrar dentro do inferno e buscar as almas para o Senhor. Que é isso que o Senhor Jesus nos preparou. Ele nos preparou e nos colocou e nos vestiu e nos armou com a palavra poderosa dele para isso, para entrarmos lá e saquearmos o inferno. Buscar as almas que estão sendo perdidas lá. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho. Nós não estamos aqui para passar um tempo. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Amém? Nós não somos daqui, nós estamos aqui. A nossa morada final é lá no céu, junto com o nosso Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do irmão Marco do Ministério A Voz de Jesus Cristo. Paz do Senhor, um feliz 2018 para vocês.